As abelhas sem ferrão vêm conquistando cada vez mais o coração dos brasileiros, mas a maioria dos iniciantes ainda enfrenta um grande dilema na hora de começar a criar as suas próprias colônias de abelhas sem ferrão. Mas afinal, qual que é a melhor abelha sem ferrão para eu começar? Mas nesse vídeo, essa dúvida cruel vai chegar ao fim, porque eu vou te mostrar como você vai fazer para escolher a melhor espécie de abelha sem ferrão para você começar a sua criação de sucesso, segurança com as suas próprias colônias. Mas antes de mais nada, editor, por favor, roda a vinheta. Bom, e para começar, se você já estiver acompanhando a gente há mais tempo, provavelmente você já me ouviu falar sobre um tal de universo das abelhas sem ferrão, certo? Pois é verdadeiramente um universo incrível, o universo das espécies, das variedades, das possibilidades que a gente tem com as abelhas nativas sem ferrão. Por isso que essa escolha de qual espécie começar acaba se tornando tão complicada para quem está iniciando na criação. Afinal, atualmente no Brasil já são mais de 350 espécies catalogadas. Como é que eu vou escolher uma entre essas 350? Essa pode ser uma grande dúvida para você. Mas olha, é muito simples. Cada região tem as suas principais espécies criadas. E você vai tomar como base essas principais espécies criadas na hora de escolher a espécie que você vai começar. E como eu disse que cada região tem as suas principais espécies, eu vou falar rapidamente sobre algumas espécies que cada uma dessas regiões contempla, algumas das principais, das mais criadas, começando com o sul do Brasil. No sul do Brasil a gente tem algumas principais espécies criadas como as mirins, dentre elas a imerina, a saiqui e a mirindroriana, as scaptotrigonas bipunctata, que são as tubunas altamente produtivas, as melíponas obscurior e tórrida, que são as manduris do sul do Brasil, a melípona quadrifaciata, que é a mandaçaia, chamada popularmente de MQQ, e também a melípona bicolor schenck, que é a guaraipo negra, a jataí, tetragonis cangústula, e as tetragonas, que são as borás. Agora, na região sudeste, a gente tem outras espécies como as principais criadas. Dentre as plebeias, a plebeia droriana e a plebeia nigriceps, que são as mirinzinhas. Dentre as melíponas, a melípona bicolor, que é a guaraipa amarela, a melípona monduri, a bugia e a quadrifaciata antidioides, a nossa mandaçaia, além da manduri, a silvae e a marginata. Dentre as scaptotrigonas, temos algumas principais como a mandaguari preta, amarela e a tubuna, a friesia melitavária, que é a marmelada, as leurotrigonas, que são bem pequenininhas, as lambioles, uma das menores abelhas do Brasil, as frieselas, conhecidas como mirim preguiça, além das iraís, nanotrigona, e por fim, as borás, tetragona, também são criadas no sudeste. Já na região centro-oeste, a gente tem como melíponas a melípona ufiventris, a melípona favosa orbigni, que é a manduri do Pantanal ou manduri pantaneira, e também a melípona quadrifaciata antidioides, a nossa mandaçaia MQA. Como scaptotrigonas para essa região, tem como as principais a postica, mandaguari preta e a scaptotrigona depilis, a canudo. As borás também são frequentes nessa região, que são as tetragonas. Além delas, as nanotrigonas, que são as iraís, e as friesiomelitas, as marmeladas e moça branca, também são espécies criadas na região. Já na região nordeste, a gente tem como as principais espécies criadas o gênero melípona, com a melípona scutellarius, urso nordestina, a melípona fasciculata, que é a tiúba, e a melípona subnítida, a jandaíra do Nordeste. Além das melíponas, a gente também tem algumas scaptotrigona, como a scaptotrigona polisticta benjuí, e também a scaptotrigona depilis canudo e a mandaguari preta, a scaptotrigona postica. E além dessas espécies, a jataí, é claro, presente em todo o Brasil, também está na região Nordeste, e algumas friesiomelita também estão presentes dentre as mais criadas no Nordeste. E como a última região, a gente tem a região Norte, mas não menos importante, afinal, é um dos berços das abelhas nativas sem ferrão do Brasil por conta da floresta amazônica. E a gente tem na região Norte as principais espécies criadas como sendo também as melíponas. Dentre elas, podemos citar as principais, que são a melípona lateralis, nariz de anta, melípona seminigra, urso boca de renda, melípona ebornea, a urso roxa, urso beiço, melípona fulva, uma das ursus amarelas da Amazônia, melípona compressipes manaucensis, a famosa jupará, uma das mais produtoras de mel do Brasil, a melípona fuliginosa, urso boi e muitas outras melíponas. Mas entre as espécies, a gente também tem algumas tetragonas, como a própria tetragona clavips aborá, a friesiomelita tricocerata, chamada de moça branca, uma espécie endêmica da região, a scaptotrigona nigroirta, uma espécie também endêmica da região conhecida como canudo, e muitas outras espécies. Viu só? Cada região tem o seu ponto forte e as espécies mais criadas dentre os meliponicultores dessas regiões. E você, na hora de escolher a espécie que você vai utilizar para iniciar na sua criação, deve tomar como base justamente essas principais espécies
espécies de cada região que a gente acabou de ver por aqui. Mas, Gabriel, mesmo nessas regiões específicas, tem muitas espécies. Como é que eu vou fazer para escolher uma dentre essas dezenas que você falou? Bom, eu vou te ensinar um macete agora, uma regra que você vai utilizar, na verdade, 4 regras que você vai utilizar para escolher uma boa espécie de abelha sem ferrão para você começar. Por isso, presta muita atenção nessa parte. Se você tiver um caderninho ou um papel por perto, pega para você poder anotar, fechado? Primeira regra, escolha uma espécie da sua região. A gente acabou de ver várias espécies que ocorrem por região e é muito importante que você respeite isso. Afinal, fazendo isso, você evita problemas com a introdução de uma nova espécie na sua região, que pode gerar 2 principais tipos de problemas. Os problemas causados para a região, para as espécies que já ocorriam lá, e os problemas causados para a nova espécie que vai ser trazida. Afinal, ela vai estar sendo introduzida em um local onde ela não conhece sobre o pasto, ela não conhece o relevo, o clima não é o clima que ela está acostumada, e com isso vários problemas podem ser gerados, fechado? Segunda regra, escolha uma espécie mais generalista. Uma abelha generalista é uma abelha que coleta o seu alimento, o néctar e o pólen, as resinas utilizados dentro das colônias em uma gama gigante de plantas diferentes, não se limitando a um grupo pequeno de plantas e conseguindo se desenvolver mais, até mesmo em regiões mais urbanizadas, que não tenham tanto pasto nativo e específico, e sim algumas espécies de plantas não tão utilizadas por espécies que não são generalistas. Por isso mesmo é muito importante optar por uma abelha que se adapta bem a coletar alimento em vários tipos de plantas diferentes. Uma abelha generalista. Terceira regra, escolha uma espécie mais resistente. Abelhas mais resistentes necessitam de menos manejos. Abelhas mais resistentes também lidam melhor com ataques de inimigos naturais. Logo, abelhas mais resistentes são mais fáceis, entre aspas, você já vai entender o porquê, de serem mantidas por meliponicultores que estão iniciando na criação. Quarta regra, escolha uma espécie mais adaptativa, principalmente a sua região, a região em que você vai manter essas colônias. Tem espécies, por exemplo, que não se desenvolvem muito bem em centros urbanos, por isso é interessante você evitar essas espécies se você estiver, por exemplo, no meio de uma cidade e quiser montar seu meliponário, o que é super possível caso você escolha espécies bem adaptadas a centros urbanos. E um exemplo rápido de espécies que não se adaptam muito bem a centros urbanos são as melíponas em geral, que quando comparada às outras abelhas de pequeno porte, que a gente chama popularmente de trigoniformes, como a jataí, a iraí e as mirins, as melíponas não encontram tantos locais para construir seus ninhos no meio de cidades e também não encontram tantas fontes de pasto acessíveis como para as abelhas de pequeno porte. Então elas não são tão bem generalistas e também não são tão bem adaptativas para as regiões de urbanização. Por isso, são algumas espécies que a gente tem que evitar, mas vale lembrar que não é uma regra para todas as melíponas. Tem algumas que se adaptam melhor, algumas que não se adaptam tão bem assim. Fechado? Bom, com base nessas 4 regras e na ampla ocorrência dessas próximas 5 espécies que eu vou citar para vocês, eu vou falar agora das abelhas que os iniciantes devem optar por começar na criação. Com base nessas 4 regras e na ampla ocorrência, eu selecionei as 4 melhores espécies para iniciantes começarem na criação. Começando com a melhor de todas, a que ocupa o primeiro lugar, a abelha jataí. A abelha jataí é uma espécie muito adaptativa, talvez a mais adaptativa de todas, sendo encontrada em centros urbanos, meio rural, meio natural. É uma abelha muito generalista, afinal a jataí, ela coleta alimento em uma gama de plantas gigantescas, não se limitando, inclusive, a plantas nativas apenas, coletando também em plantas cultivadas em centros urbanos, plantas de jardim, de arborização urbana, o que concede a ela justamente essa possibilidade de se adaptar a esse tipo de regiões. A jataí tem uma ocorrência muito ampla, ocorrendo em todos os estados brasileiros. Por isso, é muito provável que a abelha que mais ocorra perto de você agora seja a abelha jataí, e justamente uma das mais capturadas e mais encontradas em meliponários por todo o Brasil. Outro ponto forte é que a jataí não necessita de muitos manejos. Caso você tenha um pasto bem equilibrado, caso você tenha um bom conhecimento, você consegue manter uma colônia de abelha jataí bem estruturada por bastante tempo, sem precisar ficar manejando ela. E a jataí lida bem com a maioria das regiões, sendo possível criar em centro urbano, meio rural e meio natural. Por isso ele é o primeiro lugar da nossa lista de melhores espécies para começar. Agora, a segunda melhor espécie, ou gênero para a gente começar, é justamente o gênero Plebeia, que são o gênero das abelhas mirins. As abelhas de pequeno porte também, assim como a jataí. As mirins têm uma ampla distribuição por todo o território brasileiro. São várias espécies nesse gênero, ao todo 32, que se distribuem por
todos os estados do Brasil, sendo encontradas facilmente em qualquer lugar. É claro que cada espécie para sua região. As plebeias mais adaptativas a centros urbanos e também as mais encontradas na maior parte do Brasil são a plebeia nigriceps, plebeia droriana e algumas outras que podem ser encontradas com facilidade, por exemplo, em blocos de muro. Por isso, é também uma espécie muito adaptativa, muito generalista, por estar ocorrendo em centros urbanos, e é também uma ótima opção para a gente começar na criação. A terceira melhor espécie, ou melhor, gênero, para iniciarmos na criação das abelhas sem ferrão é um gênero que exige um pouco mais de coragem para manejar, mas que ao mesmo tempo é muito adaptativo, generalista e também muito resistente, o gênero Scaptotrigona. As Scaptotrigonas, assim como as plebeias, têm uma ampla distribuição por todo o território nacional, cada local com as suas espécies características. Elas são abelhas bem resistentes e altamente populosas, o que faz com que elas tenham uma capacidade de resolver problemas muito rápida, uma capacidade de reestruturação da colônia pós-manejo muito rápida e também uma possibilidade boa de defesa contra inimigos naturais. Afinal, são espécies que naturalmente têm um senso de defesa mais aprimorado, o que pode causar certos problemas com manejos de quem tem um pouco mais de sensibilidade, vamos dizer assim. Vale lembrar que algumas Scaptotrigonas estão bem adaptadas a centros urbanos, como a tubuna, por exemplo, que é encontrada com facilidade em grandes árvores plantadas na beira de rodovias da Grande São Paulo, por exemplo. Muitos alunos do programa Abelhando 100% e nós mesmos, quando visitamos São Paulo, encontramos algumas colônias de tubuna, provando que essa também é uma espécie, um gênero, que pode se adaptar bem a regiões urbanas. Vale lembrar que as Scaptotrigonas dependem de poucos, mas desafiadores manejos. Então, se você ainda tem pouca resistência para realizar manejos, pouco conhecimento, é legal não optar por começar com as Scaptotrigonas. Mas apesar desse desafio mais no manejo, são espécies muito resistentes e que deveriam estar ocupando esse lugar na lista, afinal, são muito boas para iniciantes que querem ter uma abelha muito bem desenvolvida e também produtiva. E a quarta espécie, que também é um gênero inteiro, por fim, na nossa lista, é o gênero Melipona, com as abelhas de grande porte, uma das mais desejadas por todos os criadores que estão começando. Sim, é possível começar com as melíponas, mas não com todas, apenas algumas são mais indicadas. As principais espécies de melíponas para iniciarmos na criação, que são espécies que cumprem com as 4 regras de resistência, generalismo, adaptabilidade, são, para a região sul e sudeste, a Melipona quadrifaciata e as manduris, que variam as espécies por região. Para a região centro-oeste, mandaçaia, manduri e a Melipona rufiventris, que apesar de ser uma espécie que está ameaçada de extinção, na criação ela não depende de tantas especificidades, também é uma boa espécie para começarmos o nosso meliponário. Na região nordeste, eu diria que a Urussu nordestina e a tiúba são as melhores dentre as melíponas para iniciarmos a nossa criação. Já na região norte, a boca de renda, jupará, a Melipona lateralis, que é a nariz de anta, são espécies também muito utilizadas para iniciantes que querem começar com as abelhas de grande porte, mas vale lembrar que existem muitas outras. O gênero Melipona em si é um gênero com ampla distribuição. Existem espécies de melíponas em todos os estados brasileiros, mas cada estado com a sua espécie específica. Por isso é importante entender bem sobre a sua região, as espécies que ocorrem aí e cumprir essas 4 regras na hora de escolher uma melípona da sua região, porque nem todas são tão resistentes para iniciantes. Um exemplo para sul e sudeste é a guaraipo, por exemplo. A guaraipo ela tem uma forma de desenvolvimento, de construção de ninho, de comportamento muito diferente do que as outras melíponas. Então, para iniciantes que ainda não têm conhecimento, não seria uma espécie indicada para começar. Dentre todas essas espécies e as muitas outras que existem, independente de umas precisarem de menos e outras de mais conhecimento para você poder criá-las no seu meliponário ou começar com elas na sua criação, todas elas precisam de uma coisa: o conhecimento. E é por conta do conhecimento, ou melhor, a falta dele, que muitos iniciantes que tentam começar comprando primeiro as colônias ou capturando primeiro as colônias antes de buscar o conhecimento, têm tantos problemas e tantas perdas de colônias no meio desse caminho. E é justamente por isso que a gente criou os nossos programas de formação, como por exemplo o programa ASF Essencial, que reúne o essencial das informações para você criar as suas próprias colônias de abelha sem ferrão na sua casa, com segurança, facilidade, eficiência e com muitos resultados de sucesso. É um programa mais rápido e um programa com valor de investimento muito mais baixo. Mas eu preciso te dizer, de antemão, a gente está reservando uma coisa incrível para as próximas matrículas do programa ASF Essencial. Se você tem interesse em se tornar um meliponicultor consciente, criar as suas abelhas com segurança e sucesso e se tornar
um aluno abelhudo, um membro da nossa colmeia dos alunos abelhudos do projeto Abelhando o Mundo Afora, você vai ter a chance de garantir a matrícula do programa SF Essencial com uma condição nunca antes feita e que nunca voltará a ser feita na história do projeto. A gente vai realizar a AMA Friday muito em breve. Na semana que vem, na sexta-feira, a gente vai abrir as matrículas para o programa SF Essencial dentro da AMA Friday com uma condição de desconto nunca antes vista e que nunca vai voltar a ser vista. E vale lembrar, além desse desconto, os 50 primeiros que se matricularem no programa SF Essencial nessa turma levarão um presente incrível a mais. Tem desconto, tem presente, tem bônus a mais, tudo isso faz parte da AMA Friday. Só vai aproveitar quem clicar no link que vai estar na descrição e que vai estar nos comentários para reservar uma vaga dentro da AMA Friday e garantir todos os bônus, presentes, todos os benefícios que a gente está reservando para essa semana super especial e única, nunca antes vista no projeto Abelhando o Mundo Afora. Por isso mesmo, clica no link que está nos comentários, na descrição e garanta a sua vaga no grupo onde a gente vai explicar tudo sobre a AMA Friday para você garantir a única oportunidade que você vai ter na vida, na história do projeto Abelhando o Mundo Afora, de aproveitar essas condições. Se eu fosse você, eu fazia isso agora, aproveitando que esse vídeo tá no fim. Então olha, se gostou, curte, compartilha, clica no link e vai pra AMA Friday, que tudo que você viu aqui não é nem 1% de tudo que você vai ver lá, com desconto, com presente, com uma condição única nunca antes vista. Um grande abraço do Mário Abelho de todos e até a AMA Friday. Fui!